Olá, seja bem-vindo ao segundo episódio de Doses de Nata, edição especial Ciaves. Comigo eu tô de novo aqui, gente, com colegas que, eu vou te falar, é outro nível. Esse podcast está riquíssimo no Ciaves. Vou começar com a nossa equipe, né? 2 novatos, né, da Inata, que fizeram um maior burburinho no mercado. A Eva, inclusive, a gente nem chegou a falar oficialmente, mas a Eva é a nossa nova contratada da Inata, agora como diretora de P&D, né, Eva? Bem-vinda ao podcast Inata. Estou muito feliz de estar aqui na Casa Nova, muito bem recebida e tendo a oportunidade de começar com o pé direito aqui no Ciaves, né, nesse stand lindo. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Que bom. E o Josied também, que eu vou te falar, todo mundo ficou surpreso com a chegada dele, o pessoal de Aves estava apreensivo, quem será o novo chefe? É o Josied, nosso novo gerente da unidade de Aves. Tudo bem, Josied? Bem-vindo. Muito obrigado. E eu gostei dos novatos. Os Nossa, novos. Me senti saindo da faculdade, né? Faz tempo que ninguém me chama de novata. Eu também, eu fiquei super lisonjeado. Mas no mercado não precisa nem falar, né? Como vocês muito são feliz conhecidos. de estar nessa casa maravilhosa, com essa energia positiva, um time extraordinário e reencontrando velhos e bons amigos da avicultura, né? Bom, e um deles é o nosso entrevistado, a nossa estrela da vez, que é o... Ele falou para não falar professor, mas eu vou falar que não tem como não chamá-lo de professor Luiz Felipe Caron, que é professor da Universidade Federal do Paraná, né? Seja muito bem-vindo. Obrigado pelo convite. Só tem que corrigir, José, ela falou novato, não novinho. eu que não quis, né, falar que não, mas obrigada aí por ter dado esse toque. A gente se engana, a gente é feliz se enganando. Não, e é muito bom começar já aqui no Ciaves e com o podcast com o Caron, que é referência no assunto. Com certeza. Que vem deixar o podcast ainda mais brilhante. Vai ser muito gostoso bate-papo aqui hoje. Imagina, José, pelo convite. Isso. Obrigado e parabéns a vocês pela toda a preparação e o stand e a equipe que, sem dúvida, né, está crescendo, não só em número, mas em peso. Com certeza. Legal. Nossa, agora chamou a gente de boa. O peso também se refere à inteligência, tá bom. capacidade. Esse é o Felipe, esse é o Caron. Isso, Caron. O Caron, gente, né, todo mundo conhece ele, mas ele é doutor, né, em biotecnologia, né? Doutor em biotecnologia e também é referência em vacinologia. Acho que não tem ninguém no mercado que não conheça o Caron. Então, Caron, eu queria primeiro que você contasse um pouco dessa sua trajetória, né? Como é que foi até chegar nesse grande nome que é em vacinologia e imunologia? Ok, bondade sua, né? Eu sempre acho que devia trazer minha esposa para ouvir essas coisas, né? Ajuda, né? Lá em casa ia ajudar, né? Mas o fato é o seguinte, eu não sei se é referência e a gente chega onde a gente chega graças a muita gente, né? Você não chega sozinho. Então, talvez o caminho que foi trilhado foi um caminho de muita dedicação e sorte de encontrar as pessoas certas em todos os níveis que puderam ajudar e dividir com muita honestidade e tudo aquilo que elas sabiam. Então, desde que eu tive o primeiro contato com esse assunto em 1989, eu pensei, eu quero entender mais disso. E de lá para cá é o que eu tenho feito. Me dedicado a trabalhar nessa área de microbiologia e imunologia, que combinou até com a disciplina que nós temos lá na Federal de Curitiba, chamada vacinologia. É única, não existe outra, me arrisco a dizer, no mundo. Mas não me faz isso uma referência, mas senão me dá cada vez mais vontade de aprender sobre o assunto e principalmente dividir com os outros aquilo que a gente vê tanto na universidade como na pesquisa e no campo principalmente, sempre tentando levar a dor de algum cliente, de algum colega para dentro para achar a resposta correta. Legal. É bem importante, né? Ter uma pessoa assim, a gente sempre fala, nós que estamos no mercado de biológicos, né? Tem uma pessoa técnica que fala de vacinologia, que traz isso. E o Caron também trabalha com uma consultoria, não é isso, Caron? Então é interessante, né, Eva, ter pessoas com esse entendimento. Sim, e essa questão da disciplina de vacinologia traz um olhar diferente para o produto, para a vacina. Ela é um produto diferenciado, a gente tem vacinas diferentes, com modo de ação diferentes, tipos de vacina diferentes, e a gente precisa olhar para isso de um jeito muito específico,
porque não é a mesma vacina que funciona para tudo ou para toda situação. Quando a gente aprende o detalhe sobre a vacina, sobre o modo de ação, às vezes um adjuvante diferente que a vacina tem, ela vai mudar completamente o resultado daquilo ali. Então, olhar de uma forma especial para isso traz esse diferencial, faz com que a gente aprenda um pouquinho mais e posicione melhor, né, os nossos produtos, ou até que a concorrência posicione os produtos também da forma mais assertiva. Certo. Como o professor Carol sempre fala, faz uma analogia, eu acho muito interessante, né? O martelo, às vezes, é uma ferramenta perfeita para tirar um prego, mas para tirar um parafuso, ele não é a ferramenta ideal, né? Então, mediante essa analogia que a gente faz, essa comparação, como que você vê, Carol, a utilização, né, de vacinas como uma ferramenta estratégica dentro do que a gente busca como um plano de sanidade, um plano de solução para aquelas dores que você falou que dentro das suas consultorias você vê o anseio de alguns produtores buscando uma solução para o problema. De que forma você enxerga a utilização da vacina como uma ferramenta na busca dessa solução? Eu acho que, pegando o gancho da Eva, né, a palavra diferente eu acho que é um bom ponto de partida, porque nós vemos hoje muitas ferramentas, sendo a vacina uma delas, né, e entre essas ferramentas, dentro do conceito vacina, muitas diferenças, o que muitas vezes deixa muito pobre uma discussão de falar pior ou melhor, é bom ou ruim, que é a história do martelo, né? Se você usar bem, é bom. Pode ser que seja muito bom naquele momento para você, mas para mim nem tanto, né? E isso está envolvido na análise de risco. O que é análise de risco? Muito do que a gente pensa em desenvolvimento de vacina, qualquer vacina, nasce disso, né? E nasceu disso. As próprias vacinas autógenas dependem disso. Uma análise de risco bem feita, entendendo a minha realidade e a partir daí oferecendo a melhor solução. Se nessa solução a vacina for um elemento importante, a gente vai fazer uma conta como se faz para um seguro. Que vacina é isso? Quanto custa esse seguro? E por que fazer o seguro? Para que lá na frente eu não se pagar tanto por um eventual prejuízo. E como que eu decido qual é o melhor seguro? Essas são as diferenças que a gente tem que avaliar no desenvolvimento. E na avicultura, eu acho que nós estamos no melhor lugar para falar disso, junto com a suinocultura. A própria evolução, deixando de lado a evolução histórica, né, que tem lá no Jenner, no Pasteur, mas na década de 60, o Maurice Hilleman propôs, na época trabalhava numa companhia, para comprarem a fazenda Hubbard, que ele disse, vou fazer uma vacina para câncer, vou ser a primeira a fazer. E fez a vacina de Marek. E graças a isso, a avicultura nasceu industrialmente. Então nós temos o conceito dele, com a ideia de uma vacina para câncer, como ele chamou, que foi a vacina de Marek, na década de 60, que revolucionou a possibilidade de criar divisor de águas. Antes disso, era complicado. E nasceu por quê? Porque havia uma dor no campo. Qual era a dor? Puxa, a gente vai aumentando a densidade e as doenças estão aumentando, a gente precisa dar um jeito nisso. Então a ferramenta apareceu como um seguro espetacular. E nós não perdemos essa linha dele até hoje, que é o quê? Eu tenho que entender o tamanho do meu problema, qual é o tamanho da minha dor. E aí a proposta vai depender da solução que eu tenho para te provar com clareza que é boa. Para mim a palavra-chave é essa, clareza, tem que ser claro. Não tem melhor ou pior, tem que ser claro. Perfeito. E engraçado, você falou desse desenvolvimento da vacina e de seguro, e a partir do momento que a gente coloca vários indivíduos de uma mesma espécie num ambiente muito pequeno, a gente vai ter uma disseminação de doença ali, né? Você chega num presídio, a gente tem uma disseminação gigantesca de doença ali. E como é que a gente faz para segurar isso? Hoje a gente já tem limitações com o uso de drogas antimicrobianas. Então a vacina, ela vem até para preservar isso, até para preservar o potencial dos nossos antibióticos, porque a partir do momento que a gente evita as doenças infecciosas e a gente diminui a pressão desses agentes, a gente também diminui o uso dessas drogas. Então é um movimento que faz todo sentido para a nossa atualidade, quando a gente fala de ESG, de sustentabilidade, de saúde humana, de One Health. Então a vacina, ela faz parte desse todo, ela é um componente do One Health. Com certeza. Eu acho que é um assunto que, às vezes, assim, na avicultura,
na suinocultura, até na aquicultura também, vacinas autógenas são muito bem vistas, mas ao mesmo tempo tem alguma restrição ali, principalmente a gente foi pioneiro nas vacinas autógenas para bovinos, né? Os produtores ficam meio receosos ainda com a entrada da vacina autógena. Como é que é o olhar mesmo na vacinologia no geral, ali, principalmente nas suas aulas, quando se fala de autógena? Para não ter mais delongas, eu acho que a gente tem que simplificar, e a clareza em cima disso, entender que como ferramenta eu tenho que oferecer para o meu cliente 2 conceitos, né, para qualquer vacina, e a autógena não é diferente. Deixando o preconceito de lado ou deixando prós e contras que qualquer uma tem. Né? Sim. A gente brinca na vacinologia, tem uma máxima que não existe ganho absoluto. Muitas vezes quando se ganha muito de um lado, talvez se perca do outro, e vice-versa. Mas de qualquer forma, o teu cliente ele quer 2 coisas, que é o que a gente quer também, se você pensar nas últimas vacinas que você mesmo tomou, que é segurança em primeiro lugar e depois eficácia. E parece estranho colocar nessa ordem, né? Sim. Mas você quer isso. Se eu te oferecer uma vacina agora aqui para Covid, que é maravilhosa, mas de cada 10 morre 5, você vai dizer que não te interessa, né? Mas ela é boa. Não, eu quero segurança. E segurança é o que a gente quer. Então as autógenas, elas têm que respeitar a própria instrução normativa que regulamenta elas, e há uma necessidade de que oficialmente você possa garantir para o teu cliente que a vacina é segura. Segura para o paciente, para o animal, seja peixe, suíno, ave, bovino, paciente para o aplicador, paciente para o ecossistema, a Eva dizia de sustentabilidade, perfeito. Então isso tem que ser cumprido. E a eficácia é uma demanda tua do teu cliente que você vai ter que provar que sim vale a pena para ele. Eu tenho a seguinte percepção: quanto melhor a tua análise de risco, maior a chance de você ter eficácia. A segurança demanda minimamente os testes que você tem que fazer na tua indústria para garantir o teu adjuvante, a combinação dele com o teu antígeno, a dose, a titulação e tudo aquilo que, como pró, vamos falar assim, você tem a chance de ir adaptando. A autógena permite isso, né? O mercado pode entender como contra, talvez, a velocidade, né? Ao mesmo tempo que ela é um pró, pode ser um contra, né? Ou seja, ela é pró porque você consegue se adaptar a essa realidade, a tua análise de risco. Mas você poderia pensar, pois mas eu não tive tempo de, em 3 a 5 anos, avaliar todos os efeitos possíveis. Essa é a segurança que você tem que garantir, atendendo pelo menos a instrução que regulamenta a autógena. E a partir daí, continuar observando a realidade do teu cliente. Eu entendo que a venda de uma vacina, seja autógena ou não é um produto simplesmente. É a venda de uma solução. E se você está perto do cliente, você tem a chance de continuar observando, coletando, testando, avaliando e, se tem clareza, redirecionando. Mas tem, sem dúvida, muitos prós. Você tem que avaliar quando isso é a realidade de cada um. Carol, assim, Pode seguir. não sei o conceito, não sei se é pessoal, né? Independente, vacina de linha ou vacina autógena, independente de função, de característica, muitas vezes é uma pergunta, mas assim, ao mesmo tempo um conceito. A gente deposita uma responsabilidade muito grande em cima tanto da segurança quanto da eficácia de uma vacina e esquece que um pouco é um conjunto de medidas que a vacina não vai fazer ela por si só um milagre, né? Muitas vezes você tem uma excelente vacinação, mas você tem uma péssima higienização, ou você tem uma excelente higienização, você tem um péssimo controle de pragas, né, de biosseguridade. Como que você vê isso, né? O conjunto de medidas onde a vacina entra como uma ferramenta? A gente fala muito disso, José, desde sempre, nessa disciplina. Óbvio que não se inventou isso com a disciplina de vacinologia, mas é uma ilustração interessante porque a gente tem uma figura que mostra uma cereja no bolo, né? E a vacina é isso, cereja no bolo. Mas você tem que ter um bolo, certo? Sim. Sem bolo não tem cereja. E o que é o bolo? É tudo isso que você está contextualizando. Tem que haver processo, tem que haver pessoas, tem que haver procedimento, e aí a cereja aparece. Eu costumo dizer que a gente tem que fazer a lição de casa para a vacina aparecer. E muita gente espera o contrário, que a vacina faça a lição de casa. Ela é uma cereja, ela é um complemento a mais.
Na tua pergunta é importante separar as duas coisas. Quando a gente pensa, teu cliente, independente do processo da lição de casa, segurança ele quer. Isso é quase que matemático, você tem que dar isso para ele, você tem que vender, oferecer. Você não pode falar, vamos testar, e pode ser que morra os animais, pode ser que não. Não, a segurança é o ponto de partida teu. E aí você explica exatamente com a tua própria resposta aquilo que eu estava dizendo. Uma vez cumprido com isso, aí vamos ver. E a eficácia? Olha, isso depende de muita coisa, tanto para a autógena como para a vacina de linha. Depende de um monte de coisa, depende de um bolo bem feito. Tá? E aí a gente entra na matemática da vacina. Tudo bem feito, tudo certo, análise de risco, o agente é esse mesmo, esse é o meu desafio, minha realidade é essa. Vazio que eu tenho, o que eu não tenho, limpeza e desinfecção que eu tenho, o que eu não tenho, densidade que eu tenho, o que eu não tenho, legal. Então tá bom, qual que é a matemática? A matemática é assim, a vacina é o antígeno tal, mais o adjuvante tal, aplicado na dose tal. 7 dias é isso, 14 dias é aquilo, 21 é aquilo. Coleta e prova, é isso aqui. Foi bom? Não sei. Então quando a pessoa pergunta, é suficiente uma dose, 2 doses dessa vacina? Depende de muita coisa. Vou te dar um exemplo, a gente fala isso em outros fóruns, inclusive, né? O Pasteur é o cara que inventou a vacina, né? Ninguém inventa, mas descobre, né? Mas o Pasteur é uma referência, né? E no leito de morte dele, ele disse, puxa, eu não estava errado, o Claude Bernard estava certo. O germe não é nada, o meio é tudo. Quer dizer, o cara que descobriu a bactéria e a vacina falou, realmente o meio vale muito. Então tem que estar atento, tem que estar com esse olhar. Porque, de novo, pensa no seguro. Não adianta você chorar que teve que fazer se você deixou aberto lá no lugar onde rouba, né? Agora, se cuida bem, vai funcionar. Carol, você falou um pouco antes da questão da vacina autógena, da velocidade de produção, tudo. Mas eu, produtor, quando é que eu devo pensar numa vacina autógena no meu plantel? O que é que me move a tomar essa decisão de procurar um autógeno? Existem até alguns preceitos, não vou chamar de oficiais, mas que se recomenda, né, para pensar nisso, né? E o principal deles é, não existe nenhuma outra vacina para esse agente nesse mercado. Então, nós vamos falar que no Brasil, pode ser que não tenha para um agente X. Então, não tem nesse mercado uma vacina, não. Então, qual a outra solução que eu tenho? É um agente emergente ou reemergente? Sim. Então começa a cumprir com alguns pré-requisitos. Não que seja obrigatório, mas vale a pena. Então o produtor, se a gente se colocar do lado dele, você começa a perceber que ele chega nesse ponto muitas vezes depois de discutir e perceber que ele tem tentado várias coisas, e aí eu defendo que ele tem que ter tentado os melhores processos possíveis, treinar as pessoas da melhor forma. E aí quando ele chega no P do produto, talvez ele perceba, mas eu não tenho nada. Nada que quer dizer o quê? Bom, nenhum antibiótico tem funcionado se é uma infecção bacteriana. Olha, um outro aditivo qualquer não tem dado bom resultado. Não tenho vacina disponível para comprar. Bom, há a possibilidade de isolar, caracterizar esse agente, produzir uma vacina no tempo que a vacina autógena permite? Bom, é uma opção. Por quê? Porque você, com o teu cliente, vai ter que provar a eficácia. O que é o pior que pode acontecer se a segurança está garantida? O pior que pode acontecer é depois de alguns meses de uso ele falar para você, olha, não está funcionando. É porque o produto é bom ou é ruim? De novo, não. É porque o posicionamento não cumpriu talvez lá com a análise de risco bem feita, a identidade do produto não cumpre e eventualmente ele tem que partir para outras alternativas. Mas a escolha dele parte do princípio que não há outras ferramentas funcionando ou que a vacina é complementar a algumas que ele continua usando. Isso acontece. Na Europa, a gente vê muitas vezes até para a influenza suína, que é um case muito interessante de vacina autógena, né? Muitos técnicos e produtores que recomendam, a gente combina uma vacina de linha com a vacina autógena. E nós vimos com isso, escutei isso, um resultado melhor. Interessante, para algumas pessoas então funcionou, certamente ele aumentou o espectro de ação quando ele vinha com uma de linha, que tem as vantagens dela, complementada com uma autógena, que tem as vantagens dela. Assim como o antibiótico que você falou. Muitas ferramentas, elas ajudam até na eficácia de um antibiótico. Uma vez que a vacina consiga reduzir a pressão de infecção, e vacina faz isso, na medicina veterinária e particularmente ave suíno, isso é uma brincadeira que a gente sempre faz, né? Quando eu pergunto
Você já participou de uma vacinação, no matrizeiro, no suíno, já? E eu sempre peço para eles lembrarem o nome de 2 matrizinhas, o nome de 2 porquinhos. Ninguém lembra, né? Porque nós não vacinamos animais, nós vacinamos ambientes. Ou seja, em última análise, nós queremos que os ambientes melhorem. E a vacina é uma baita ferramenta para isso. Então, mesmo que ela seja complementar a outros aditivos, alternativos, o produtor também, eu entendo que de forma inteligente, consegue ver dessa forma. Eu concordo contigo que às vezes o produtor ele vê na vacina autógena como sendo a salvação, né? Ele imagina que a vacina autógena vai tirar o problema. Vai fazer um milagre ali. E na verdade a gente tem vários passos, né? Como o professor falou, a gente precisa cuidar do bolo, porque se não cuidar do bolo não tem uma cereja. Então a vacina autógena também não vai funcionar se a gente não tiver o bolo feito, ela também não vai ser essa cereja, né? Isso aí é importante. Esse é um comentário interessante, Eva. Quando a gente pensa naqueles pré-requisitos que eu comentei, existe um outro que muitas vezes é a variabilidade do antígeno, ou seja, a infecção de campo causada por uma bactéria, um vírus X, ela muda muito. E aí a vacina de linha não consegue acompanhar, a veterinária, né? Não consegue acompanhar a evolução do antígeno na mesma velocidade. Então, nesse caso, muitas vezes o produtor aposta, põe tudo, e não só ele, né? A gente também, muitas vezes, de que aquilo lá pode trazer um benefício muito grande. E aquela evolução, ela é tão grande, ou a diversidade de patógenos é tão variada, que mesmo para as vacinas, a gente precisa estar adaptando com muita velocidade, com todo esse tempo. E aí, a sensação de que vai pôr, e como se pergunta, eu falo, no milagre, não é um milagre, né? Mas é fácil de entender quando se comparam, por exemplo, historicamente, vacinas comerciais que existem até hoje. Marek, que a gente comentou, um exemplo, né? Gumboro pode ser um outro exemplo. No suíno, o circovírus pode ser um exemplo, onde a gente vê eficácias espetaculares de vacinas de linha, né? Por quê? Porque são vírus que mutam muito pouco e você consegue, a longo prazo, uma proteção. Para alguns vírus, como influenza, isso não é tão verdade. E para bactérias, via de regra, a vacina autógena traz uma vantagem comparada a outras, né? Que é a capacidade de adaptar ao antígeno com essa identidade. Quando eu digo traz uma vantagem, não é porque ela é melhor que a outra. É, de novo, na tua avaliação de risco, você entendeu que você não está conseguindo cumprir com aquela homologia que precisaria. Para vacinas bacterianas isso é relativamente comum, para suíno principalmente. Então, como tem vários sorotipos, vários desafios diferentes, em regiões diferentes do próprio país, você tem essa ferramenta. Isso pode ser bom. Para outras, mesmo bacterianas, se você pegar leptospirose, raras vezes a gente vê uma demanda de vacina autógena para leptospirose suína. Por quê? Porque você conhece os 20 e poucos sorogrupos, você conhece a imunidade cruzada, não sai muito daquilo. Então, bem feitinha a vacina, análise de risco dizendo é leptospirose, vacina de linha. Perfeito? Ótimo. Mas eu quero fazer uma autógena. Tudo bem. Mas talvez não cumpra com os pré-requisitos e vai ser difícil vender essa ideia como ferramenta. Quando pega um micro-organismo um pouco mais complexo, como é a leptospira, todo o processo de purificação da vacina talvez possa interferir numa reação pós-vacinal que seja exacerbada, e aí não é benéfico para o produtor fazer essa substituição, porque como você falou, a autógena é uma vacina que ela é rápida, e ela não vai ter todo esse tempo de purificação que a gente teria na vacina de linha. E faz todo sentido. Você quer falar? Não. E pensando ainda em autógena, você comentou do seguro, né? A vacina é um seguro. A gente precisa fazer a conta para ver se esse seguro realmente compensa. Quando a gente fala em vacina autógena e vacina de linha, a vacina de linha não obrigatoriamente eu preciso ter um agente dentro da minha propriedade. Eu estou literalmente trabalhando com a prevenção, eu estou colocando ali uma barreira para dificultar a entrada ou permanência de um agente. Mas a autógena já é diferente. A autógena a gente precisa ter o agente dentro da propriedade. E só a partir desse agente, né, dessa propriedade já positiva, é que a gente vai desenvolver essa vacina com um micro-organismo homólogo ali, que teve a mesma origem do vírus de desafio. Então esse ponto da autógena também é interessante. Se eu não tenho o problema, eu não tenho uma vacina autógena. O próprio pré-requisito para regulamentar e poder vender a vacina autógena parte daí, né? Ela necessariamente inicia com a caracterização de um agente na tua propriedade, ou seja, é muito específico, né?
E as de linha, você não precisa disso. A análise de risco te leva para um outro caminho. Você talvez tenha isolado e imaginado que aquilo é compatível com algo que já existe como vacina, você tem todo o direito de comprar e usar e avaliar a partir daí eficácia. Mas, de novo, as de linha também tem que cumprir com segurança e eficácia, não é diferente. Mas, sem dúvida, a prevenção vale para as duas, essa é uma palavra, quando se fala em vacina, na linha veterinária principalmente, né? Vacina, elas são preventivas, né? Isso porque hoje o grande desenvolvimento biotecnológico de vacina é vacina curativa, né? Na medicina humana, obviamente, mas para nós estamos falando de prevenção. Então, tanto a de linha como a autógena. Agora, a grande diferença é essa, que para eu propor a autógena, isso nasce de um isolamento. Nasce de um problema. De um problema. Real. Carol, Não é? Do ponto de vista de vacinologia, de imunologia, como você enxerga onde estamos e para onde estamos caminhando, futuro na vacinologia? O que vem por aí? Modernidade, transformação, né? Nessa evolução que a gente vê desde que a gente fala de Pasteur para cá. Como você tem enxergado essa evolução? O que você tem como expectativa ou visão futura? Se a gente colocar a área veterinária e dividir aves e suínos, né, porque são caminhos diferentes, talvez o que dê para entender de forma comum, né, a gente viveu um boom muito grande, né, há 4 anos atrás aí, com a história do Covid, um boom no desenvolvimento de vacinas que atropelaram todas as fases recomendadas para o próprio desenvolvimento. Por quê? Porque havia uma dor muito grande, né, no nosso campo. Para a nossa área, a gente vai perceber, já está percebendo, que essas novas plataformas de vacina são realidades também, né? Então, a gente vai ver novas plataformas, tá certo? Que além do convencional, e a própria autógena hoje é uma vacina, vamos chamar de convencional, que é a história de você isolar, multiplicar, ainda hoje obrigatoriamente inativar e aí poder usar. Então, a gente estava fazendo uma vacina no conceito básico da vacinologia, que é isso que eu disse. Caracteriza, multiplica, inativa e pronto, né? A gente vai ver várias outras plataformas, e inclusive, eu acredito, as autógenas vão poder se aproveitar disso, porque a gente vai ter, muito rápido, vacinas inativadas, produzidas no conceito da autógena, que com novos adjuvantes vão poder ser administradas por outras vias. Então eu vou poder ver vacina via spray inativada, por quê? Porque os adjuvantes me permitem isso, e a própria regulamentação hoje vai ter que mudar, porque a regulamentação não entende isso, certo? Porque eu tenho que injetar a vacina, mas se tem spray, não pode estar inativado e fazer spray via de regra, mas eu posso usar novos adjuvantes. Então, o que vem pela frente, e já vindo, né, sem dúvida, o mercado de adjuvantes vai dar um impulso muito grande nisso, esse mercado de adjuvantes. Né? E, em segundo lugar, tudo aquilo que for processo para nós na avicultura e silvicultura tende a ser um baita benefício, principalmente sobre o aspecto gente. Hoje, o que todo cliente quer é menos trabalho a campo. Praticidade. Quanto mais praticidade, porque não tem gente, não existe mão de obra. E diminui o erro também, né? Diminui o erro. Quanto menos processo, menos erro. Quando a gente viu há 30 anos atrás vacina em ovo, foi isso, né? Com todas as outras vantagens, mas tirar o erro, né? Um fator de erro principalmente. Então a gente vai conseguir avaliar isso cada vez mais, eu tenho certeza, né? Tanto para aves como para suíno, onde a praticidade seja um fator preponderante. E aí eu entendo, e isso muito rápido, que as próprias autógenas ou a regulamentação das autógenas vai ter que se adaptar para explicar o que nós temos de possibilidade hoje aí. Assim, essa parte da mão de obra é um problema sério, acho que em todas as áreas, mas a gente estava conversando com o Brandt aqui mais cedo, e ele falou que não acha, né, mão de obra, e hoje se for ele tem uma consultoria e a pergunta é qual é a maior dificuldade hoje em dia para os produtores, e ele falou que não é a sanidade, é a mão de obra, né? Não acha a mão de obra. Então, acredito que a tecnologia está vindo exatamente para isso, para trazer essa praticidade no campo que hoje não tem, né? E para principalmente trazer mais assertividade, porque às vezes a mão de obra não acha, mas quando acha não é tão assertivo quanto o mercado precisa, né? Exato. Eu acho que é isso, acho que se a gente ficar aqui vai ficar
1 hora, 2 horas, acho que já foi meia hora já, eu acho, de podcast, passou muito rápido, é muito conhecimento junto aqui nessa mesa. É muito bom, né? Mas com certeza Essa a gente vai oportunidade. voltar, exatamente. Eu acho que essa versão do CIAVs aqui são para ser pílulas curtas, mas é muito interessante ter pessoas como vocês, principalmente o professor Caron. Foi uma honra receber você Imagina. no nosso Doses de Nata. Então, muito obrigada por aceitar nosso convite. Eu que agradeço, a honra é minha, como o Josiette falou no início, a gente poder encontrar bons e velhos amigos, velhos pelo tempo que são amigos, não pela idade que eles têm. Exatamente, é bom esclarecer isso. Isso é muito bom, isso sempre conta e faz parte daquilo que eu disse no início, a gente não chega em nenhum lugar sozinho, então a gente deve a muita gente, eu devo a eles também, como a muitas outras pessoas, e mais uma vez parabéns pela iniciativa de vocês. Muito legal. Muito obrigada. Eva, José, sempre muito bom ter vocês e muito bem-vindos de novo à Inata, Doses de Nata. Foi o primeiro de vocês também, de muitos, porque com certeza eu vou abusar do conhecimento de vocês dois, então muito Hoje obrigada. Estamos aqui para isso. Obrigada, muito obrigada. Obrigada Esse pela foi o oportunidade. segundo episódio do Doses de Nata, edição especial CIAVs, e a gente se vê.